Imagine a emoção, a expectativa de uma viagem de sonho com amigos. Sol, praias paradisíacas, risadas. Mas e se essa viagem se transformasse em um pesadelo? E se o paraíso se tornasse o cenário de uma tragédia inexplicável? Shanquella Robinson, uma jovem cheia de vida, partiu para Cabo San Lucas, México, em outubro de 2022. O que deveria ser uma celebração da amizade e da juventude se transformou em um mistério sombrio, um enigma que chocou duas nações e deixou uma família em luto, clamando por justiça. O que realmente aconteceu com Shanquella naquele quarto de hotel? Por que as versões dos seus amigos mudaram tantas vezes? E por que a busca por respostas se tornou uma batalha tão árdua? Prepare-se para mergulhar em uma história de amizade, traição e uma busca incansável pela verdade. Esta é a saga de Shanquella Robinson. Shanquella Robinson, uma esteticista talentosa de Charlotte, Carolina do Norte, tinha apenas 25 anos quando embarcou em uma viagem para Cabo San Lucas, México. Era 28 de outubro de 2022. Acompanhada por 6 amigos próximos, ou assim ela pensava, a expectativa era de dias de sol, diversão e relaxamento. Um refúgio da rotina. O grupo alugou uma vila luxuosa, a Vila Linda 32, um cenário perfeito para o que deveria ser uma escapada da rotina. No entanto, o que começou como um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo assombroso. Apenas um dia após a chegada, em 29 de outubro, a família de Shanquella recebeu uma ligação chocante. Shanquella estava morta. A versão inicial dos amigos era de que ela havia morrido devido a uma intoxicação alcoólica agravada por problemas de saúde. Uma narrativa que, desde o princípio, soou estranha e inconsistente para a família. A dor da perda foi acompanhada por uma crescente sensação de que algo estava terrivelmente errado. As peças não se encaixavam. Como uma jovem saudável e vibrante poderia ter morrido tão subitamente em um ambiente que deveria ser seguro? Enquanto a família de Shanquella tentava processar a perda e as explicações vagas dos amigos, uma nova e perturbadora peça do quebra-cabeça emergiu, abalando as bases da versão oficial. Um vídeo que rapidamente se tornou viral surgiu nas redes sociais. Nele, Shanquella podia ser vista sendo brutalmente agredida por outra mulher. A cena era chocante. Socos e chutes eram desferidos enquanto Shanquella, visivelmente desorientada e sem conseguir se defender, era atingida repetidamente. O vídeo não apenas desmentia a história de uma morte natural, mas pintava um quadro sombrio de violência e covardia. O mais chocante, a voz de um homem podia ser ouvida ao fundo dizendo, pelo menos revide. As vozes no vídeo foram identificadas como sendo de alguns dos amigos que estavam com Shanquella na viagem. Este vídeo não era apenas uma prova de agressão, era uma janela para os últimos momentos de Shanquella, revelando uma verdade brutal que os amigos tentaram esconder. A família de Shanquella, devastada, reconheceu a filha no vídeo. A autópsia mexicana, inicialmente divulgada, havia concluído que a causa da morte foi ferimento grave na medula espinhal e no pescoço, e não intoxicação alcoólica. Esta conclusão já contradizia a narrativa dos amigos, mas o vídeo solidificava a evidência de um crime. A família de Shanquella agora tinha a prova irrefutável de que sua filha havia sido atacada. Com a revelação do vídeo e as inconsistências nas versões dos amigos, a família de Shanquella Robinson iniciou uma incansável batalha por justiça. Eles exigiram uma investigação completa e transparente, tanto das autoridades mexicanas quanto das americanas. A Procuradoria-Geral da República de Baja Califórnia Sur, no México, começou a investigar o caso como feminicídio, que é a morte de uma mulher por razões de gênero, uma designação que reconhece a natureza violenta e o contexto de gênero do crime. O FBI, nos Estados Unidos, também abriu uma investigação. A cooperação entre as agências dos dois países era crucial, mas se mostrou um processo complexo, repleto de desafios burocráticos e legais. Em 17 de novembro de 2022, cerca de 3 semanas após a morte de Shanquella, as autoridades mexicanas emitiram um mandado de prisão para uma pessoa identificada como amigo do grupo. Embora o nome não tenha sido oficialmente divulgado publicamente, a imprensa e os defensores da família apontaram para Dae Hanai Jackson, que supostamente seria a mulher que agrediu Shanquella no vídeo.
A questão central passou a ser a extradição. Os amigos de Shankela retornaram aos Estados Unidos após sua morte. Para que a justiça mexicana pudesse processar o suspeito, seria necessária a colaboração do governo americano para entregar o indivíduo. A família de Shankela, liderada por sua mãe, Salamondra Robinson, e seu pai, Bernard Robinson, realizou protestos, deu entrevistas e manteve viva a pressão sobre as autoridades. A hashtag Justice for Shanquella se espalhou pelas redes sociais, unindo milhares de pessoas em um clamor por respostas. A burocracia, a demora nos processos e a aparente falta de urgência por parte de algumas autoridades americanas geraram frustração e desespero. A cada dia que passava sem uma prisão, a esperança da família diminuía, mas sua determinação permanecia inabalável. A versão dos amigos sobre a morte de Shankela foi a primeira a ser questionada. Suas narrativas divergentes e o subsequente surgimento do vídeo da agressão revelaram não apenas mentiras, mas um aparente pacto de silêncio entre eles. Inicialmente, eles afirmaram que Shankela havia morrido de intoxicação alcoólica. No entanto, quando o relatório da autópsia mexicana indicou uma causa de morte por lesão medular e cervical, a história deles ruiu. O vídeo, que se tornou a prova mais contundente do que realmente aconteceu, expôs a brutalidade da agressão e a passividade dos demais. Por que ninguém interveio para ajudar Shankela? Por que filmaram em vez de agir? E por que mentiram tão descaradamente à família? A mãe de Shankela, Salamondra, revelou em entrevistas que um dos amigos ligou para ela, chorando, dizendo que Shankela havia morrido. Outro amigo teria afirmado que Shankela havia desmaiado após beber demais. As histórias eram inconsistentes, criando um ambiente de desconfiança e mistério. A ausência de cooperação dos amigos com as autoridades americanas e mexicanas tem sido um dos maiores obstáculos para o avanço do caso. Eles se mantiveram em silêncio ou deram depoimentos evasivos, protegendo-se uns aos outros. A lei mexicana permite a prisão por omissão de socorro em algumas circunstâncias, e a não intervenção no momento da agressão pode ser um fator relevante na acusação. Mas sem a extradição, a justiça para Shankela continua sendo um alvo distante. Desde a emissão do mandado de prisão mexicano, o caso Shankela Robinson entrou em um limbo jurídico. A extradição do suspeito dos Estados Unidos para o México se tornou o ponto crucial e também o maior impasse. Embora o FBI tenha aberto uma investigação e as autoridades mexicanas tenham emitido um mandado de prisão, a cooperação entre os dois países tem sido lenta e, para a família de Shankela, insuficiente. A ausência de uma prisão e extradição gera dúvidas sobre a prioridade dada ao caso. A família de Shankela, no entanto, não desistiu. Eles continuam a clamar por justiça, utilizando todas as plataformas disponíveis para manter a história de Shankela viva e pressionar por ação. Em 2023, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que não haveria acusações federais no país, citando provas insuficientes. Esta decisão foi um golpe devastador para a família, que esperava que a justiça americana agisse de forma mais contundente. No entanto, o mandado de prisão mexicano para um dos indivíduos permanece ativo. A esperança agora reside na extradição e no processo judicial que poderá ocorrer no México. A família de Shankela continua a pressionar o Departamento de Estado dos Estados Unidos para que coopere plenamente com o governo mexicano. O caso de Shankela Robinson se tornou um símbolo da complexidade das investigações transnacionais, da importância da cooperação internacional e, acima de tudo, da perseverança de uma família em busca da verdade e da justiça para sua filha. Shankela Robinson foi mais do que a vítima de um crime brutal. Ela era uma filha, uma irmã, uma amiga e uma jovem com um futuro brilhante pela frente. Sua morte trágica expôs as sombras ocultas que podem se esconder até mesmo nas relações mais próximas. O caso de Shankela serve como um doloroso lembrete da importância de estar atento aos sinais de perigo, de escolher cuidadosamente as companhias e de confiar em seus instintos. É também um apelo à responsabilidade individual e coletiva. Sua história ecoa em corações ao redor do mundo, inspirando a defesa da justiça para vítimas de violência, especialmente aquelas
cujos casos enfrentam obstáculos burocráticos ou falta de atenção. A família de Shankela continua a lutar, não apenas por sua filha, mas para que nenhuma outra família precise passar pela mesma angústia e incerteza. Eles buscam não apenas a condenação dos responsáveis, mas também a conscientização para que tragédias como essa não se repitam. Qual é a sua opinião sobre este caso? O que você acha que deveria acontecer a seguir? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você acredita que a história de Shankela merece ser conhecida e que a justiça deve ser feita, por favor, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos.